nariz ele vai ser coberto pela pele, né? Essa pele ela vai ser dividida em unidades estéticas, segundo, eu não sei o nome dos moços, mas é o segundo dele. E essas unidades são referentes às linhas estéticas. Elas vão ser de acordo com a qualidade da pele, com a forma da borda de cada unidade e também com o contorno tridimensional. E esse contorno ele vai formar sombras. E essas sombras vão direcionar como é que o enxerto de pele ou o retalho deve se localizar. As subunidades elas são divididas em dorso, em ponta, deixa eu ver aqui mais, ponta, em extremidade. A essa extremidade ela vai ter a ponta do nariz e a columela, que é aqui embaixo, e tem as paredes nas laterais e tem as asas do nariz, e entre as paredes laterais e as asas tem os triângulos moles, como vocês podem ver na imagem. Aí, junto com isso, elas acabam direcionando a reconstrução, como eu falei, e também a localização da lesão. Aí recomenda-se que essa subunidade ela seja reconstruída por completo e não uma parte apenas, para não ter sobreposição em subunidade, para ficar mais estético o nariz, porque ele é a parte central da nossa face. Aí isso tudo, esse conjunto de subunidades, ele vai acabar auxiliando na respiração, porque ela vai fazer com que ela seja uma respiração sem obstrução. Não vai ter aquele fluxo turbulado. Pode passar, Gabriel. Aí só dando uma parte por cima, em relação ao enxerto de pele versus um retalho local. O enxerto de pele ele vai ser indicado quando for uma lesão superficial e quando o subcutâneo ele ainda é bem vascularizado. Então, o enxerto ele vai ser bem aceito no local. Porém, quando tem uma exposição de cartilagem ou de algum osso, é recomendado o uso de um retalho de avanço simples ou simplesmente uma recuperação de uma parte de sustentação para que seja feita a reconstrução da subunidade. Um minutinho. Só vou fechar aqui a janela, que eu moro do lado da avenida. Pronto. Aí, além dessas subunidades que eu mencionei, também tem a parte da escolha da intervenção. Como eu disse, cada subunidade ela tem um tipo de pele. Esses tipos de pele, eles vão ter as suas lesões e elas vão direcionar o que é que vai ser mais utilizado, se for uma pele mais fina ou se for uma pele mais grossa. Aí, outra coisa também é o tipo de lesão. A lesão ela pode ser pequena e superficial ou ela pode ser grande e profunda. Se ela for pequena e superficial, ela vai ter menos que 1,5 centímetros de tamanho e ela vai ter uma boa sustentação. O que é a sustentação? É o osso e a cartilagem ainda presente. Já se ela for uma grande e profunda, ela vai ter mais que 1,5 e também ela vai precisar de repor uma cartilagem ou um revestimento. Pode passar, Gabriel. Agora falando um pouco da cobertura de defeitos pequenos e superficiais. Eles são quando as áreas são planas, ou até mesmo pode ser côncava, só que não tão côncava, e elas não devem ser em áreas móveis, porque vai acabar não ficando tão estético. E aquelas lesões que tem menos de 0,5 centímetros, a gente pode deixar fechar por primeira intenção, e é mais localizado no dorso e na parede lateral, e tem os enxertos condrocutâneos, que são enxertos que são da hélice, da borda ou do lóbulo da orelha, e eles são mais indicados para defeitos de 1,5 centímetros. Aí esses defeitos, eles recebem uma maior quantidade de cartilagem, por isso que vem junto, por isso que vem da orelha. Aí eles são mais imprevisíveis em relação à coloração, então acaba que não é tão estético. Aí, nesse contexto, vai acabar tendo o retalho de transposição de lobo único, ou em faixa, que também pode ser chamado. Aí ele vai ter melhor desempenho em cor, e vai ser uma alternativa nesses pequenos defeitos, porque ele vai ter uma pele mais frouxa e mais móvel. Aí ele é principalmente relacionado ao terço médio. Aí ele vai possuir um arco de rotação de 90 graus, e isso é o que vai tornar ele mais confiável ou não.
Aí ele é mais indicado para quando é uma pele espessa e uma pele rígida, tanto da ponta do nariz como da asa do nariz. Pode passar, Gabriel. É nesse contexto de pele espessa que vai ter o retalho bilobulado. Aí ele não vai permitir mais que 90 graus de rotação. Aí ele é feito uma incisão triangular entre o defeito, como vocês estão vendo, entre o defeito e o ponto de girar o eixo. O ponto de girar o eixo é essa parte que está mais redondinha. E o ponto triangular é essa parte que está mais perto da glabela. Esse retalho ele vai se caracterizar porque ele é no terço médio e ele possui uma pele em excesso e ele é móvel. Ele vai servir para cobrir o defeito. Aí essa parte que foi rodada, ela vai cobrir o defeito e esse novo defeito que vai sobrar, ele vai ser fechado por primeira intenção. Vai ser dado os pontos, porque nesse local tem uma pele mais frouxa e mais móvel. Ele vai ser recomendado para quando é a pele espessa, como eu tinha mencionado para vocês, ponta e asa, e também para um terço distal. Pode passar, Gabriel. O outro retalho é o retalho do dorso. Do dorso ou dorsal. Ele vai ser utilizado quando é um defeito ainda pequeno, só que pode ser até para 2 centímetros, e ele vai se localizar, ele vai ter que ser localizado a pelo menos 0,5 centímetros acima das bordas alares, aqui das asas do nariz. Aí ele não fica também tanto abaixo da ponta do nariz. E ele normalmente vai ser utilizado com a extensão da glabela, mas não é meio que obrigatório levar essa extensão ou não da glabela. A diferença dele é que ele vai ter um tecido móvel e frouxo. É o excesso de pele que a gente tem no dorso. Pode passar, Gabriel. E tem também um retalho nasolabial. Ele vai ser um retalho bastante estético. Ele é de estágio 1, para pequenos defeitos. Aí, o estágio 1 é o tempo que ele vai ser feito. Aí ele vai ser usado para defeitos de parede lateral e das asas. E o marco dele vai ser a incisão em triângulo de Burrow, então não sei, acho que fala assim, e o eixo de rotação dele é superior ao canto interno. Aí, nesse caso, a gente vai estar acrescentando a pele e vai evitar uma distorção no local da lesão e vai aproveitar o suco para fazer o fechamento por primeira intenção. Pode passar, Gabriel. E tem um retalho VY, que é um retalho versátil para pequenos defeitos, porque basicamente ele pode ser utilizado em todo o nariz. Ele vai só basicamente levar o retalho em direção à lesão. Aí ele vai ser basicamente baseado na artéria angular. A gente vai estar levando o excesso de pele para o local da lesão. Pode passar. Aí partindo um pouco para os grandes e profundos defeitos, né? O primeiro retalho que eu vou abordar vai ser o nasolabial em 2 estágios, porque eu já expliquei basicamente o estágio 1 e é basicamente só acrescentar que ele é feito em um segundo momento, ele tem um segundo momento também. Ele vai ser majoritariamente usado como um retalho de avanço simples, como eu tinha mencionado a vocês. Ele vai estar para parede lateral e também pode recuperar a asa do nariz. Aí ele vai receber esse nome porque, como eu disse, ele acontece em 2 momentos. No primeiro momento, a gente tem a incisão e a gente vai levar o retalho, aí vai ficar um tecido frouxo. Aí 3 semanas depois, a gente vai retirar esse excesso de pele e vai deixar ele mais estético. Aí a gente vai fazer um reparo, só o reparo que é um reparo simples. E é basicamente isso. A diferença vai ser que, nesse caso, a lesão vai estar maior. Pode passar, Gabriel. Aí, o retalho de fronte, o frontal, ele vai ser o coringa da reconstrução nasal. É porque ele tem grande incompatibilidade em questão de cor e textura com o nariz. Aqui a gente não tem aquela briga por ficar estético ou não, como vocês podem ver na imagem. Ele vai ter também uma grande vascularização, então ele vai ter uma capacidade grande de reparar a superfície total do nariz ou a maior parte dela. Aí os seus principais vasos vão ser as artérias supraorbitais, supratroclear, temporal superficial, auricular posterior e occipital. A sua incisão é paramediana e ele vai ter uma base única, que vai ser a artéria supratroclear até a extensão da sobrancelha. Ele vai ser realizado também em 2 estágios, como o nasolabial, de 2 estágios. Aí o primeiro vai ser a parte distal, que vai ocorrer no primeiro estágio. Ela vai ser mais afinada. A gente vai fazer a ressecção todo o tecido
de pouso da parte frontal e do subcutâneo. Aí 2 semanas depois, a gente vai fazer o quê? Vai dividir o pedículo e vai acabar deixando ele numa forma mais ressecada e reposicionar ele. Pode passar, Gabriel. E aqui é só um artigo para mostrar como o retalho frontal ele é bastante utilizado, principalmente naquela parte que envolve o câncer de pele. É a área que ele é mais utilizado atualmente pela parte da cor e pela parte da textura e pela parte da vascularização. Ele é difícil de perder, tem uma boa parte estética, então ele fica bem bonito. É isso. Pode passar, Gabriel. Fica bem bonito, apelou, hein, Duda? Ele fica, compara com os outros. Eu gostei mais dele que dos outros quando é grande defeito. Mas a cicatriz secundária não é muito anatômica, né? Esse nasolabial acho que fica mais de acordo com a forma. Mas o nasolabial não pega um defeito tão grande como o dorsal. Não, o retalho médio frontal é excelente. A gente usa Isso. bastante. Quem vai lá no cirurgia, a chance de ver reconstrução nariz acontece bastante. E Você me mostrou. não sei se vocês já viram fazer, mas é muito comum e fica muito bom. Agora, lindo, lindo também, não vamos apelar, né? Mas a reconstrução é excelente. Deixar aquele buraco é pior. Ah, não tenha dúvida. Pior, a cicatriz do Deus não fica tão feia. Não, fica boa a cicatriz, surpreendentemente, né? A gente não sabe como é que fica boa, mas fica boa mesmo. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de reconstrução nasal, e alguém vai falar de pálpebra, né? E isso vale já para pálpebra, são estruturas complexas, né? Eu sempre falo isso, quando a gente vai lá, vocês vão lá no cirurgia aí, 70% das vezes vocês vão em reconstrução mamária. A reconstrução mamária é uma reconstrução de estruturas pobres, né? Que a gente tem que reconstruir pele e reconstruir o volume mamário, né? Agora, o nariz, a pálpebra são estruturas que a gente tem que pensar em pele, musculatura, osso, cartilagem, mucosa, e tudo tem que ser pensado muito individualmente, senão dá errado, né? E a questão das subunidades anatômicas é fundamental também. A gente tem sempre que tentar respeitar a subunidade anatômica e reconstruir individualmente. Às vezes a gente não faz isso de uma primeira vez, né? Cobre um tantão e depois vai fazendo um ajuste nas subunidades anatômicas. Mas acho que é o que tem que ficar mais. Dúvidas, pessoas, de retalhos locais e reconstrução nasal? Lembrar que o nariz é um dos locais mais acometidos da face com câncer de pele. Então tem que saber reconstruir bem. Dúvidas? Professor, tem a parte de sustentação que eu não abordei aqui, porque a gente ia falar mais de retalhos locais. Eu só acrescentei essa parte de enxerto de pele para ver também que podia, mas foi bem superficial. Porque eu nem falei de onde tirava, de onde era recomendado para cada subunidade. De onde você tiraria? Depende da parte. Tem a superfície, tem da orelha, que pode tirar da parte de trás, que é quando a pele é mais, acho que é mais fina. A testa é um pouquinho mais grossa. Aí tem a parte lateral aqui da bochecha, que pode tirar também. Eu lembro Mas de cabeça fica inestético. Normalmente a gente vai tirar o pré-auricular bem grudadinho, o retroauricular. O pré-auricular, como ele está mais próximo do nariz, tende a ter uma coloração de pele, uma textura de pele mais adequada, né? Então é onde a gente normalmente vai tirar. Mas e enxerto e nariz não fica ruim não, viu? A gente se surpreende bastante. O nariz aceita enxerto como uma coisa boa. O que a gente está evitando cada vez mais são os enxertos condrocutâneos, que você citou. A gente já levar cartilagem em pele. Isso a gente está evitando porque a gente tem muita convecção fisiológica que a cartilagem morre. E aí ela fica como um tecido fibrótico e a fibrose também dá sustentação. Mas hoje, às vezes, a gente faz um enxerto e depois faz um enxerto só de cartilagem,
que a chance de sucesso é maior, né? Mas existem os enxertos condrocutâneos, sim, sem dúvida. Mais dúvidas, personas? Nada? Então vamos a reconstruções de la fronte. Bom, vamos lá falar para vocês sobre a reconstrução da fronte. Bom, passando bem rápido pela anatomia, né, que vai ser importante para a gente. De toda forma, é uma região plana, né, localizada na face, bem na parte anterior, e ela é determinada por algumas linhas, né? A fronte, você tem um tipo de pele que é uma pele mais fina, mais macia e mais clara que a pele da face, e ela tem uma espessura praticamente constante. Ela não tem essa alteração da espessura dela ao longo de toda a sua delimitação. Ela é delimitada basicamente pela rima aqui, né, da abertura ocular, pela linha temporal superior e pela linha do cabelo aqui em cima. Uma coisa importante da gente saber é em questão da fronte ter uma semelhança muito grande com o couro cabeludo em si. Né? Tanto que a própria literatura fala que muitas das reconstruções que você faz com couro cabeludo você pode utilizar até mesmo para a fronte. Apesar de o couro cabeludo a gente ter os pelos, né, a pelificação e a própria galha, que é o que eu vou explicar. A gente tem 5 camadas basicamente. Pele, o subcutâneo, que o subcutâneo não é só gordura, né? É um tecido conjuntivo ali que é como se fosse albergando a parte vasculonervosa e a parte muscular também. Nós temos a galha aponeurótica, o tecido conjuntivo frouxo, né? O areolar, e o próprio periósteo, que eles chamam de pericrânio. A pele, como eu já falei, ela tem toda essa espessura uniforme, né? Ela é mais fina na região frontal, desde a linha do cabelo até a parte da sobrancelha, e facilmente com o tempo você vai formando rugas, né? Até a parte que eu adianto da exposição às lesões e a parte das neoplasias, porque é uma pele que costumeiramente ela está exposta, né, à própria radiação solar, então é muito comum a questão do câncer de pele e até outras lesões traumáticas em acidentes automobilísticos e motociclísticos. O subcutâneo, ele já é uma parte que ele tem a vascular e vascular, né? Então você tem gordura, tecido conjuntivo denso, o folículo capilar e a estrutura vascular-nervosa. E entre o subcutâneo e a parte do tecido conjuntivo frouxo, a gente vai ter a região da galha, né, que é justamente uma aponeurose, né, porque a gente tem um músculo occipital lá atrás e toda a sua aponeurose que vai se reunir na parte anterior com o músculo frontal. Né, então tem toda aquela bainha occipitofrontal. E todo esse tecido conjuntivo fibroso e denso, ele vai unir os ventres do músculo frontal e formar essa galha que vai ser esse tecido de revestimento. Né? E o livro fala que a gente tem que ter atenção, principalmente quando a gente vai fazer dissecção dessa região, porque tem que fazer a hemostasia adequada. Porque acaba que é muito comum da própria vascularização, ali como é bem vascularizado, você ter uma retração dos vasos para dentro da própria gordura e com isso você causar um hematoma nessa região. Bom, aqui eu trago até a própria imagem da galha, né? A gente tem um músculo frontal, né? Que ele é fino, quadrado, ele não tem fixação óssea, né? Ele está unido à linha média justamente por essa extensão da galha, por essa aponeurose. Ele se une ao prócero, ao orbicular e ao corrugador do supercílio aqui, né? Ao nível do arco supraciliar. E nós temos também todo esse occipito frontal, né? Que vai fazer essa ligação entre a parte posterior e a parte anterior, que ele vem aqui do segundo terço da nuca, né, e da parte mastoide do temporal, e vai até a região anterior. E quando ele está unido aqui esqueci o nome a fáscia temporal, né, essa região que tem um aspecto semelhante à da própria galha, e no plano abaixo disso é justamente o plano subgaleal, que é o plano mais seguro para a dissecção da região. E todo o osso, né, recoberto pelo pericrânio, que é o periósteo da calvária, que vai anterolateralmente. Esqueci de falar da inervação. A inervação dessa região também é bastante importante para a gente, justamente por conta de uma possível lesão nervosa, né? É feita pelos ramos do trigêmeo, pelo nervo cervical e pelo plexo cervical. Sendo bem rápido, a gente tem a parte oftálmica, que inerva a região lateral e superior, né? E também a região medial, a partir dos ramos supraorbital e supratroclear. A gente tem um ramo maxilar, segunda divisão do trigêmeo, que vai inervar a região
lateral da sobrancelha e a parte temporal também superficial, e o mandibular, né, que vai inervar a região lateral do couro cabeludo aqui. E a parte posterior vai ser o occipital maior e o occipital menor, que aí já são ramos, respectivamente, do cérvico espinhal e do plexo cervical. Quando a gente fala de vascularização, é muito importante, mas ainda porque a própria literatura ela diz que é muito vascularizado. Então acaba que se você fizer uma dissecção aqui, qualquer vaso principal que você conseguir ligar, um retalho que você vai colocar nessa região receptora, você acaba conseguindo fazer a perfusão do retalho. É muito fácil de perfundir. Então você tem que as artérias, né, supraorbital e supratroclear, basicamente. A supratroclear ela vem, né, na parte mais medial, irrigando toda essa região frontal e medial. A supraorbital está um pouco mais para a lateral, né, a 1 centímetro. Ela sai do forame supraorbital e irriga toda essa região lateral e inferior da fronte. Elas são ramos da oftálmica, que é ramo da carótida interna. E nós temos também a temporal superior, que também é bastante comum da gente fazer anastomose, que já é ramo da carótida externa, né? E ela irriga toda essa região lateral e superior da fronte. E quando a gente fala de drenagem venosa, é muito mais cheio de anastomoses, né? E você tem basicamente que a região occipital drena para a veia jugular externa, né? A partir das veias emissárias, e a região mais anterior e lateral drena para a veia jugular interna. Bom, em questão de reconstrução mesmo, nós temos alguns aspectos. A primeira seria o fechamento por segunda intenção. Quando você vai usar, basicamente, quando você não tem a possibilidade de fechar de outras formas essa pele, né? Só que tem a desvantagem de ser um processo lento e do tecido permanecer vulnerável à própria intempérie ali, né? Porque ele pode ser lesado novamente e até mesmo pelo processo de fotolesão, né? Pela lesão solar, ele pode acabar sendo lesado novamente. Então você também acaba desenvolvendo hipo ou hipercromia, né? O próprio tecido de granulação e uma cicatriz que vira hipertrófica e, consequentemente, na maior parte das vezes, evolui com queloide. Só que, quando você fala de ferida frontal, de ferida central na região da fronte, elas são mais difíceis de fechar com o próprio tecido da fronte, e aí algumas vezes você pode considerar deixar essa cicatriz fechar por segunda intenção. Nesse caso aqui é de um artigo que o paciente tinha um carcinoma basocelular, e como se tratava de uma lesão pequena, também tem esse aspecto, é uma lesão de 2 por 1,5 cm, outras opções foram consideradas, só que os autores eles acabaram preferindo deixar por segunda intenção. Eles fizeram até uma técnica de sutura em que você aproxima as bordas e coloca ela como se fosse para a região centrípeta, e aí deixaram fazer a cicatriz por segunda intenção. E nesse caso aqui foi o paciente, né, com alguns meses de acompanhamento ambulatorial. Fechamento por primeira intenção. O de primeira intenção é o método mais simples, né? Você não precisa de abordagem de outras áreas, é considerado até mesmo estético, né? E você tem basicamente que é um fechamento que é possível quando você fala de feridas de 3 centímetros ou menores, né? Só que o problema está no fato de que você, apesar de ter um suprimento vascular muito grande, o que permite com que a pele seja retraída, você tem uma galha. E a galha aponeurótica ela é muito inelástica, né, e muito fibrótica. Então você tem essa resistência ao fechamento. Então é muito comum de você ter que fazer uma liberação ou até mesmo usar um expansor para conseguir mais tecido, né? E aí ou então fazer uma liberação da própria galha, fazer uma dissecção profunda, né, em toda a região da calvária para poder recrutar a pele para conseguir fazer esse fechamento, né? Você tem a limitação também do tamanho da ferida, porque como eu falei, são 3 centímetros ou menos, né? E você também tem uma cicatriz que ela é muito fácil de ser tensionada. E acaba que quando você tensiona uma área de pele que é muito fina, você pode resultar em decência ou até o alargamento da cicatriz, né? E no couro cabeludo você também tem muita chance de causar alopécia, né? Que acaba que você pode lesar o folículo piloso da região. Em relação a enxerto de pele, né, a gente considera para feridas maiores, né, em que o fechamento por primeira intenção ou que o retalho não for possível. Ele é útil para esses defeitos maiores, né, principalmente em grandes feridas, que você pode também usar a próprio expansor para recrutar mais pele e fazer o enxerto. Ele só é feito em um tempo cirúrgico, né, consegue cobrir essas grandes áreas. Aqui, no caso, está um paciente que
72 anos também, com tumoração. Nesse caso já foi uma lesão, se eu não me engano, de 5 centímetros, 25 centímetros quadrados de área, né? E o enxerto foi realizado após um mês da ressecção do tumor e a partir em cima de uma área de boa granulação. E aqui está o segmento dele após um tempo. E a principal desvantagem do enxerto que eles falam é a questão do pobre efeito estético, né? Em comparação à utilização dos retalhos. Aqui foi outra abordagem, que nesse caso aqui você tem que fazer, você também pode fazer quando você tem exposição da calota craniana, você faz uma dissecção, chega na parte da lâmina externa, dípula e lâmina interna, e é assim que você chega na parte da dípula ali, né, naquela parte mais esponjosa, e você vê sangramento, você pode fazer a cooptação desse enxerto em cima de um leito vascular que esteja viável, e aí você também consegue fazer essa colocação. Bom, temos também os retalhos locais, né? Um retalho a gente usa sempre que você tem até de 1/4 até 40% da área da região, né, que está com essa lesão, defeitos entre 3 a 6 centímetros. A literatura preconiza que você tenha um retalho que tenha um comprimento maior do que a largura dele, para você conseguir rodar, né, esse arco de rotação maior. E a própria vascularização, como eu falei para vocês antes, você consegue fazer com que retalhos axiais eles sejam mais longos nessa região, porque você tem, como eu mostrei naquela outra imagem, basicamente um capacete cheio de vasos, né? Então você consegue uma boa vascularização sem muitas complicações. Nesse caso, você também pode se valer do expansor para ganhar mais tecido e fazer com que a cicatriz feche por primeira intenção, sem necessidade de um enxerto de pele. E quando você fala de defeitos laterais, né, mais na região lateral, porque, por exemplo, no defeito central, você pode até mesmo rodar um retalho de couro cabeludo e cobrir a região. Só que defeitos laterais, como na região lateral da sobrancelha, você pode até pegar a bochecha, né, recrutar o tecido de pele que está sobrando e aí meio que avançar um em direção ao outro e fazer esse fechamento. Nesse caso aí nós temos o fechamento em H, né, que você pode fazer essas incisões paralelas e fazer a aproximação. E nesse outro, como o Duda tinha explicado, o triângulo de Burrow, né, em que você faz a dissecção e avança com retalho, né? Retalhos de rotação e retalhos de avanço. Nesse caso, você faz 2 incisões aqui para poder aliviar um ponto de tensão e deixar a cicatriz mais estética, que nesse caso é viável por conta de uma pele que é muito mais delgada. Aqui são outros exemplos, né, como o retalho romboide, que você faz essa incisão aqui, forma um ângulo de 60 graus e faz a rotação. Esses retalhos locais eles são vantajosos por conta do aspecto estético, né, que você não muda a característica da pele, então são peles que estão basicamente na mesma região, então você não tem esse aspecto estético perdido na maior parte das vezes, e também eles são costumeiramente feitos quando você tem uma região do pericrânio que está intacta, né, porque você vai garantir a viabilidade do retalho em quesito de vascularização. Esse aqui também foi uma lesão neoplásica do paciente, que foi feito o retalho OZ com boa resultado estético no pós-operatório. E a grande parte, né, da nossa aula é a questão de retalho microcirúrgico. Os retalhos microcirúrgicos eles são feitos, né, quando você tem um defeito maior do que 9 centímetros e você também tem lesão de partes moles. Gabriel, Fala. eu acho que essa parte não precisa entrar agora não, essa parte de microcirurgia. Beleza. Porque a gente vai deixar para a próxima aula. Tranquilo. É só isso aqui. Queria colocar exemplo do chinês que foi feito, do reto abdominal aqui, mas é artigo também, e do ALT e do grande dorsal. Mas era só exemplos mesmo, sem comentar nada muito específico. Show. Era isso. Isso aí. Dúvidas, pessoas? Tão bonzinhos com você, Gabriel. Ainda bem. Cara, eu acho que o mais importante nessas aulas que vocês dão, muito mais, eu acho, do que saber os retalhos, os nomes, é entender que tem que saber saber o retalho e saber a circulação do retalho. Para saber isso é saber certinho a anatomia da face. Os vasos que chegam, os vasos que saem, os nervos.
Isso é o primeiro passo de tudo. Sabendo disso, meu amigo, você faz qualquer retalho, né? Mas foi ótimo. Enxerto a gente evita quando possível, né, cara? Porque esteticamente é ruim para a face. E os retalhos locais são muito utilizados, né? Você vê que você começou a dar exemplos de retalho micro, mas esteticamente qualquer retalho micro ele não tem assim, uma estética tão boa para a face, né? Se a gente conseguir fazer um retalho local, vai ficar muito mais adequado, né? A gente vai deixar o micro aí para defeitos maiores ou reconstruir estruturas que não tem jeito, osso, forro, palato, etc, né? Mas a gente vai abordar próxima semana, né? Beleza. Que mais? Vamos lá. Eu fiquei com 2 temas, fiquei com a reconstrução de mandíbula e de bochecha. Então, vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Tá. Então, são aspectos gerais sobre a reconstrução de mandíbula, que a gente tem que levar em consideração o local, o tamanho do defeito. Essa questão do tumor maligno também vai ser importante, porque os vasos, para fazer microcirurgia depois, ficam ruins. E você precisa de um tecido bem vascularizado se teve radiação, né? E também a questão da morbidade do local doador e as prioridades reconstrutivas, que no caso específico da face, não é bom se preocupar tanto com a morbidade do local doador e acabar tirando um tecido um pouco menor do que precisaria, porque tem a questão estética muito forte, já que precisa da reconstrução na face. Tá. Então, quais são as possibilidades de reconstrução de mandíbula? Da mais simples até mais complexa. Então, o primeiro seria não fazer nada, né? É o que chama de colapso, defeito mandibular, sem reconstrução óssea. Ela é indicada, geralmente, quando você vai ser uma lesão na cabeça condilar, no ramo ascendente da mandíbula, e a cabeça condilar ela foi ressecada da ATM. Então, não tem mais a ATM desse lado, certo? Então, a vantagem é que a falha de deglutição são boas, e a principal vantagem desse método que é utilizado é porque a cirurgia é curta. Então, o paciente que não aguenta uma cirurgia muito longa de reconstrução, então, é uma possibilidade de deixar assim, se não for um defeito na região anterior da mandíbula. Mas vai ter essa desvantagem da mordida cruzada. A mandíbula ela vai desviar para o lado ipsilateral da lesão e você vai ter uma má oclusão. E aí a mastigação fica comprometida, certo? Mas seria a primeira opção. E aí, subindo um degrau, a gente tem a placa de reconstrução de mandíbula. O problema da placa é que, como a mandíbula resiste um osso que deve ser muito forte, acaba tendo alta incidência de tanto de extrusão quanto de quebra mesmo da placa. Então, geralmente, você coloca quando o paciente não aguenta, também é uma cirurgia muito longa, e a vantagem é que não vai ter um risco, não vai ter a morbidade no local doador, né? E a cirurgia é curta. E as desvantagens, essa que eu falei da radioterapia, é que se você coloca uma placa de início e se der problema, se tiver que fazer um retalho livre, por exemplo, depois, e essa reconstrução for por causa de um tumor que vai receber radioterapia, é mais difícil fazer a microcirurgia depois. Então, o ideal seria optar direto por uma microcirurgia com a fíbula, que seria o padrão ouro, né? E é isso. Geralmente se faz em paciente que não tem tempo de vida baixo, expectativa de vida baixa, enfim, porque geralmente com o tempo acaba dando problema na placa de reconstrução da mandíbula. Aí a gente tem reconstrução com tecidos moles, né, retalho livre, mas sem osso. Os principais que são usados é o peitoral maior, baseado no peitoral maior, que vai ser pela artéria cromial. O anterolateral da coxa, que é o mais utilizado, que é pelo ramo descendente da circunflexão femoral lateral, e o parecido com o TRAN, só que esse é o VRAN, porque é o reto abdominal vertical. Ele vai ser baseado na epigástrica inferior profunda. Então, tem essas vantagens de levar um tecido vascularizado, de preencher os espaços, de ser uma cobertura para as estruturas neurovasculares, e vai fechar fístulas. Mas não vai restabelecer a cefalometria, né? Não vai ser tão estético assim. E, principalmente, se você está pensando numa reabilitação dentária, fazer um implante de dentes depois, não vai servir se você perdeu uma parte ali da mandíbula. Mas é uma opção de reconstrução. Tem ainda os instrumentos ósseos não vascularizados. Flávio, tem alguma parte de retalho? Tipo assim, retalho local para de mandíbula. tecido mole?
De mandíbula, não. Só de bochecha. Ah, então segue pra bochecha, mano. É porque eu acho que foge um pouco do escopo da aula, essa parte óssea. Porque eu acho que quando a gente falar de retalho micro, vai entrar mais, entendeu? Eu achei que ia ser uma aula só, é por isso que eu coloquei tudo. Ah, não. Tranquilo. Beleza. Só uma observação, Flávio, volta aí um slide aí, esse. Quando a gente está falando de retalho de tecidos moles, lembrar aí que o peitoral maior é o retalho pediculado, né? Não é um retalho micro, é isso, né? Isso, eu vi que ele serve para a construção de mandíbula e pescoço, né? Isso, mas é um Você leva- retalho pediculado, né? A gente leva ele pediculado, a artéria está perfeita, mas a gente leva ele pediculado, tá? E Certo. o VRAM é perfeito, é microcirúrgico, e aí a gente leva só a tripinha ali, porque fica mais horizontal, né? Mas só tudo bem, retalho de tecidos moles. Quando eu escutei, eu fiquei com a sensação que era micro. Mas só deixar claro que o peitoral é um retalho pediculado que se usava muito. Mas você causa um defeito horrível no tórax, né? Você desvia a areola, né? Desvia mamilo, e se for mulher, nem se fala, né? Então, ainda se usa muito. A gente que faz micro não gosta, não usa mais, né? Mas ainda se usa muito. Inclusive, se levava até com costela antes. Mas imagina você fazer um cálculo de uma rotação de retalho com uma costela presa nesse peitoral para cair certinho lá na mandíbula ressecada. Isso era de uma complexidade quase heróica. Então, se usou pouco com costela, mas hoje o cabeça e pescoço, quando não tem a gente, eles fazem o peitoral. Doutor Bruno, e o delto peitoral? A galera usa Também pediculado ou não? pediculado também. O delto peitoral é um peitoral fascicutâneo que a gente leva mais em cima ali, né? Sim. Esteticamente é muito melhor, mas cobre um defeito menor, né? Uhum. Mas o delta é um retalho que eu gosto. Peitoral, para me fazer um peitoral, olha, não teve nenhuma outra opção, porque fica ruim mesmo, sabe, esteticamente, e não fica essas coisas todas, né? Mas a gente consegue levar muito tecido, né? Então, cabeça e pescoço usava bastante. O retalho microcirúrgico se usa menos. O delto peitoral ainda se usa mais, mas é quase como um retalho de resgate, entendeu? Você fez um retalho ali qualquer e perdeu um pedaço, você sobe um delto peitoral, que fica show de bola. Um retalho bom, fácil de fazer, é mais fino, né? Então esteticamente é melhor, né? Mas se usa bastante os dois ainda, não são retalhos em extinção, não. Eu vi que uma das morbidades possíveis também desse peitoral maior era que, como a parte clavicular do peitoral, não sei se era aqui na região anterior da clavícula, né? Como tirava, essa clavícula aqui acaba tendo problema com a pele, né? Às vezes precisava tirar um pouco da clavícula também. Nunca vi precisar fazer isso, não, entendeu? Mas é relatado mesmo, né? Mas realmente nunca vi, nunca tive casos desse, não. Nem que eu acompanhei, assim, colegas fazendo, entendeu? Mas é relatado, sim. Tá, então vamos Bochecha. passar. Bochecha, vamos passar aqui. Ah, tu só falando isso daqui que eu achei interessante, que é o da fíbula. Quando você quer fazer reimplante de dente depois, como a fíbula ficaria muito fina aqui, eles chamam isso daqui de cano duplo, né? Eles cortam a fíbula, colocam a parte menor embaixo, a parte mais fina, e a parte maior em cima. E aí depois, né, numa segunda abordagem, pode fazer implante dentário aqui e fazer uma reabilitação dentária com enxerto de fíbula, por exemplo. Achei interessante até. A Certo. reconstrução de mandíbula, quando a gente vai falar de reconstrução óssea, cara, hoje não tem jeito. Hoje é fíbula, né, cara? Acabou, fíbula, crista, vai lá. Mas hoje é micro, né, cara? Não tem como você fazer. Você falou enxertos ósseos, são áreas menores, né? O placa não se usa mais porque vai instruir, cara. Placa vai ser aquele velhinho que você bota para não tem teto cirúrgico, né? Mas hoje é micro, né? Seja partes moles ou não. Aí a gente vai debater semana que vem. Beleza. Tá, então, e bochecha. Algumas coisas da anatomia da bochecha aqui que vale a pena a gente chamar atenção tem vários compartimentos de gordura no corpo, mas os três que a gente vai prestar mais atenção são esses aqui.
esse que fica abaixo do olho, que é o infraorbital. A gente tem esse nasolabial também, que vai ser importante, e os 3 da bochecha aqui, de medial para lateral, que seria o medial da bochecha, o médio e o lateral, que seria o temporo check, que seria a bochecha com região temporal. Enfim, tem essas estruturas. Tem também a questão que a gente tem que levar em consideração da profundidade que vai ser necessária a construção. Então, a gente vai ter uma primeira camada aqui a pele, depois o subcutâneo, depois tem uma fáscia, a poneurótica, vai ter o músculo e depois já vai ter o periósteo e a fáscia profunda e o osso, né? E lembrar que os nervos sensitivos eles vão ficar acima dessa poneurose dos músculos e os motores vão ficar embaixo, porque vão para os músculos. Os músculos aqui também, que são importantes a gente levar em consideração, vai ter, esse está marcado pelo 1 aqui, que é o levantador do ângulo da boca. Esse aqui que não está marcado, medial a ele, o levantador do ângulo da boca e da asa do nariz. Vai ter aí os zigomáticos, são importantes, o bucinador, o risório, o masseter, que também não está marcado aqui. Enfim, seria uma revisão da anatomia dos músculos, que vai ser importante também. Esses são os músculos mais importantes que estão na região da bochecha. O suprimento sanguíneo dessa região vai ser todos por ramo da carótida externa, e principalmente a artéria facial, a facial transversa, que é a temporal superficial, e a infraorbitária. A drenagem linfática vai ser importante agora. E também saber a anatomia dos nervos, né, que vai ser basicamente do trigêmeo e uma parte ali do plexo cervical também, as divisões maxilar e mandibular, e a inervação motora. É importante saber isso para não ter nenhuma lesão, né, iatrogênica, para não ter perda de sensibilidade, e pior ainda, uma perda motora. Tá. Aí a bochecha aqui, né, a delimitação da bochecha, ela vai, aqui em cima, a delimitação vai ser essa região infraorbitária, certo? Tem essa linha aqui que vai da raiz da orelha até a margem lateral do olho. Pronto, então essa seria a delimitação superior. Enfim, tem as delimitações anatômicas aí do que é a bochecha, e ela é a maior unidade estética do rosto, né? E ela ainda é subdividida em 4 subunidades, né? Que seriam essas 4 aí. E aí isso vai ser importante porque na hora de fazer as incisões para reconstruir, é interessante você fazer a incisão ou isso aqui que seria o próximo, né? Que são as linhas de menor tensão de pele, quando a pele está relaxada, ou nessas linhas que dividem os territórios, ou dentro da bochecha, se for necessário, ou dividindo uma unidade estética do rosto com outra. Porque assim, essas linhas elas ficam mais disfarçadas e o aspecto estético fica melhor. Então, você vai analisar os defeitos, você vai, para considerar melhor a opção para reconstrução, você tem que analisar a região que foi a lesão, né? Flacidez da pele, se tem pelos ou não, rugas, cicatrizes anteriores, tudo pela questão estética. E se a reconstrução vai ser uma reconstrução simples, se vai ser só de pele e subcutâneo, ou se é uma reconstrução mais complexa, se vai ter tecidos mais profundos, é também importante levar em consideração. Aí são os métodos de reconstrução, né? Mas eu vou pular para o Marcos para falar dos retalhos. Pronto. Aí falando agora dos retalhos locais. São para defeitos menores, né? Você tem para defeitos menores, a gente vai usar principalmente retalhos de avanço e transposição, e para defeitos, pode usar também de avanço e rotação, mas é mais indicado para avanços maiores. E 2 coisas que o livro chama atenção é que o que a gente chama de orelha de cachorro, né? Aquela sobra de pele. Na pele, na face especialmente, tem que ser removida, não pode deixar, porque geralmente não vai sair sozinho, não vai ficar com um aspecto estético bom. E sempre que for fazer um retalho de rotação, é interessante, quando for possível, que ele seja baseado inferiormente. Vou mostrar uma imagem para mostrar isso, para reduzir o edema, né? Para a drenagem não ser contra a gravidade. Então, melhora o aspecto estético também. Então, essa aqui já explicou, né? É o romboide, Gabriel já explicou, mas seria basicamente o seguinte, ó, das imagens. Aqui ele estava com essa lesão aí, meio acastanhada, e aí, para retirar, o que eles fizeram foi esse planejamento aqui. Então, essa parte laranja é onde estaria a lesão, e você tem 4 opções de reconstrução. No caso, esses pontos aí, D e E. Porque eu não estou conseguindo riscar. Vocês estão vendo o laser? Não. Não, né? Tamo sim, mano, tamo sim. Então? Não, é porque... Não, mas eu não estou vendo aqui no tal laser. A Mas, gente tá enfim, vendo seu mouse.
Ah, estão vendo o mouse? Sim. Peraí. Mas eu não estou vendo o mouse também. Então, enfim, basicamente o que foi feito aqui foi fazer a incisão para tirar essa região, e foi feito outra incisão aqui, e essa região vai ser rodada aqui para cima. Vai ficar basicamente assim, seria o próximo passo. E aí vai estruturar, e esse foi o resultado final, certo? Então isso aqui é o romboide. É uma opção. O outro é o bilobado, que Duda mostrou. Então essa ideia dele ser inferior. Por exemplo, para corrigir esse defeito aqui, esse retalho bilobado, ele foi feito abaixo da região receptora. Ele poderia ter sido feito acima também. Mas o problema é que quando ele rodasse para baixo, a drenagem seria feita de inferior para superior, né, contra a gravidade. Então o risco de edema seria maior. Então isso aqui é o bilobado, certo? Isso aqui vai ser o aspecto. Tem, o Dudu já falou também, o VY de avanço. Então é basicamente você tirou essa região aqui, faz um V na região inferior, da pele no subcutâneo, e leva ele para cobrir a região que foi tirada. E os retalhos locais são um pouco maiores, né, maior de 4 centímetros por região da bochecha. A gente vai usar principalmente os de avanço e rotação. Então tem esse cérvico facial, que ele tem duas possibilidades. Essa possibilidade, que ele é baseado inferiormente e medialmente, e a incisão aí onde vocês estão vendo. E também tem essa possibilidade, que a incisão ela é mais lateral, né? Então ele vai ser baseado mais medialmente e menos inferiormente, como o outro. Nesse caso, você pode cortar aqui o platisma, né, e subir ele. Essas foram as referências. Beleza. Veja, bochecha, você vê, partes moles, muito tecido mole, muita possibilidade de retalho local, né? É bom, porque esteticamente vai ficar melhor. Todos esses retalhinhos que vocês falaram, rotação, VY, correção dos triângulos, bilobado. Cara, não desvalorize esses retalhos, não. Vocês têm que saber fazer muito bem, pelo menos os que forem fazer plástica, né? Porque, cara, vocês vão fazer muito mais do que micro, entendeu? Você não vai fazer micro todo dia, mas isso aí talvez, se vocês ficarem com essa parte forte, vocês vão fazer todo dia, né? E tem que saber fazer bem feito. Não acho que o paciente vai exigir menos, não. Ele vai querer um resultado top. Então, tem que saber a circulação, a incisão, onde vai ser colocada por causa das linhas de força. Tudo direitinho, tudo direitinho. Que mais? Doutor Bruno, eu tenho uma dúvida. No caso Fale-me. da bochecha, assim, você tem que liberar os maços para poder fazer retalho de Não, avanço, não de alguma tem. coisa? É bem superficial, né? Não tem, porque o SMAS é o tecido mais... É o sistema musculoponeurótico superficial, mas ele é bem... Você identifica bem abaixo do subcutâneo, sabe? Não é uma estrutura a ser aderida, não. Tanto que quando a gente vai fazer rígido, cirurgia de rugas, né, o lifting facial, e até lá, quando vocês vêm no grácil, quando a gente vai fazer a dissecção da face, quem foi assistir esse domingo vai ver também, ele é bem separado da face. O nosso plano de dissecção é entre o subcutâneo, é entre a pele e o SMAS. Então, você identifica bem o SMAS. Então, se você quer fazer um retalho cutâneo, você não vai pegar o SMAS, não, né? O SMAS, na verdade, para a gente é um ponto de alerta, entendeu? Que você está profundo demais. Porque a gente sabe que o nervo facial vai passar por baixo de quase todos os músculos da face, né? Mas na região do masseter, por exemplo, ele superficializa, né? Então, se você chegou no SMAS um pouquinho abaixo, você vai estar no facial ali, né? Então, não precisa levar o SMAS, não. Agora, a gente mexe no SMAS quando a gente faz rígido, cirurgia de rugas, né? A gente disseca todo o rosto, a gente traciona o SMAS, porque o SMAS dá aquele aspecto de rosto pesado, né? Então, a gente traciona o SMAS, quando é necessário, faz uma esmacectomia, e aí a gente traciona a pele, né? Também a gente trabalha em planos diferentes, tratando estruturas diferentes, né? O paciente acha que é só a puxadinha na pele, né? Mas o que sustenta
é a tração do SMAS, principalmente se o paciente tem um rosto redondo. Se o paciente tem um rosto redondo, tem que trabalhar bem o SMAS, senão o resultado vai ser pobre. Né? Paciente com rosto longilíneo é tudo mais fácil. Tem mais dúvidas, pessoas? Pálpebra, muito complexa a construção de pálpebra, hein? Vamos lá. Vou falar agora sobre a reconstrução de pálpebra. Primeiramente, a pálpebra, ela vai proteger o globo ocular e vai evitar também que a córnea fique desidratada. A pálpebra é a pele mais fina do corpo, então ela mede aproximadamente ali 1 milímetro. E por isso que quando fazem cirurgia na pálpebra, a cicatriz fica quase que não aparece, né? Aí a gente tem a pálpebra superior e a pálpebra inferior, sendo que a superior é uma pálpebra dinâmica e a inferior, ela está relacionada mais a falta de movimento, né? Ela é um pouco mais estática. A gente tem algumas lâminas também. A gente tem 3 lamelas, que chama lamelas, né? A externa, que seria a anterior, que seria uma lamela mais vascularizada, que é a pele e a musculatura, e o músculo que está presente seria o orbicular dos olhos. A gente tem também a lamela média, que tem a ver com a parte mais gordurosa, e a lamela posterior, que seria mais a lamela que tem ali a placa tarsal, que é um tecido, ele parece muito uma cartilagem. Esse barulho sou eu, gente? Parou. Foi mal, acho que era o microfone, estava bem. Foi mal. Achei que era o ventilador. E a parte da lamela posterior também está associada à placa tarsal, que tem esse tecido mais cartilaginoso, tem a parte tendinosa também, e a conjuntiva. Todos esses fazem parte dessa região. Bom, a gente tem a escolha, né, de qual reconstrução a gente vai usar da pálpebra, baseando no tamanho e na espessura. Então, basicamente, defeitos menores que 25% a gente consegue fechar primariamente. Entre 25% a 35%, a gente pode fechar primariamente fazendo uma cantotomia, que basicamente a gente vai tirar uma parte do lado, onde tem a parte mais tendinosa, para poder a gente conseguir fechar melhor. Mas a gente pode também fazer um retalho, e maior que 75% também um retalho. De preferência, toda vez que a gente fizer um retalho, usar o tecido que tem ali na região, né? Porque é um tecido que vai ser mais similar, já que o tecido da pálpebra é muito fino. E também por conta da própria função da pálpebra, que seria proteger, né? E a espessura também, em alguns artigos falam que não só o tamanho, mas a espessura do defeito. Então, defeitos de espessura parcial são defeitos que envolvem a lamela anterior, que seria a parte mais da pele e da musculatura. E defeitos de espessura total, eles vão envolver até a lamela posterior, ou seja, já pega a placa tarsal, pega a conjuntiva. Bom, para os defeitos de espessura parcial, a gente pode fechar primariamente, né? Ou fazer enxertia também, de preferência enxertos de espessura total para esse tipo de lesão, porque enxertos de espessura parcial eles têm maior chances de contrair a outra pálpebra ou a região também pré-auricular, então fica desagradável ali esteticamente. E na pele também está associado as incisões, sempre respeitando as incisões das rugas de expressão. Então, evitar cortes verticais, inclusive as pálpebras inferiores, elas até suportam um pouco de incisão vertical, mas as inferiores, mas as superiores não. Então, é preciso evitar esse tipo de tensão. A conjuntiva, quando o defeito está envolvendo a conjuntiva, aí a gente consegue fazer um retalho que leva não só pele, musculatura, mas leve também a placa tarsal com a conjuntiva. E a gente pode fazer alguns enxertos também. Aí a gente pode fazer um enxerto com a mucosa nasal, com a mucosa vocal. E se envolver o tarso, a gente vai reparar alguns outros defeitos. Então, geralmente são cirurgias que envolvem 2 etapas, mas que eu vou falar agora. A gente tem tipos, né, de retalhos, tanto para a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior.
Bom, na pálpebra superior, quando a lesão ela é menor que 25%, a gente consegue fazer o fechamento primário, como eu tinha comentado. Em idosos, isso geralmente é mais facilitado, porque eles têm uma flacidez, e isso permite com que a gente tenha uma maior chance, né, de não tensionar, porque tem mais pele ali. E caso haja esse risco, né, de ter a tensão, a gente pode fazer essa cantotomia, que é basicamente essa incisão aqui na parte mais lateral, onde fica o tendão. E é importante também que quando se faça o fechamento primário, a gente aproxime não só a parte de músculo de pele, mas também a parte da placa tarsal, porque, como eu falei, como é um tecido cartilaginoso, ele vai ser um tecido que ajuda no próprio suporte mesmo da pálpebra. Aqui é uma tabela que tem no livro, aquele de plástica, e ela é bem legal, fala sobre os diferentes retalhos para os tipos de pálpebra, né, se é superior ou inferior. Bom, menor que 25%, geralmente a gente fecha primariamente. Entre 25% a 75% de defeito, a gente consegue rodar retalho. Esse retalho é o retalho semicircular de Tenzel. Ele geralmente tem esse aspecto de semicírculo e ele é bem importante porque esse aspecto de semicírculo ele vai ajudar para que na hora que a gente feche evite com que a pálpebra everta, que é chamado de ectrópio. Acho que é ectrópio ou ectópio, alguma coisa assim. Mas é a eversão da pálpebra. E esse é um retalho que basicamente ele é mais usado para a pálpebra inferior, mas ele também pode ser usado para a pálpebra superior, através dessa incisão em semicírculo. É um retalho miocutâneo, você vai levar pele e musculatura, não mexe na placa tarsal nem na conjuntiva. E ele tem essa incisão que também acompanha as rugas de expressão, que é bem importante nesse tipo de cirurgia envolvendo a região do olho, que é uma região bem estética. Lembrando que pode fazer também a cantotomia para poder rodar o retalho. Ele vai ser usado de 25% até 60%. Então, defeitos maiores que isso, a gente não vai usar o de Tenzel. Quando o defeito ele é maior que 75%, a gente vai precisar usar retalhos que geralmente envolvam 2 etapas de reconstrução, porque a gente vai ter que reconstruir as 2 lamelas, a anterior, que é a miocutânea, e a posterior, que seria da placa, da conjuntiva e outras estruturas. Então, esse retalho é Cutler Beard, alguma coisa assim. Ele tem 2 etapas. A primeira, basicamente, a gente vai pegar a gente vai pegar a pálpebra inferior junto com o cílio, enfim, e a gente vai subir para a pálpebra superior e vai suturar. E a gente vai deixar ali algumas semanas para depois a gente fazer essa divisão novamente, para que a gente corte o pedículo e não tenha nenhum problema. Basicamente é isso mesmo. Passa da margem do olho e fica ali grudadinho, como vocês podem ver. Deixa eu ver se aqui vai ver um pouco melhor, mas fica assim o aspecto. E aí o paciente ele fica essas 3 a 6 semanas, né? Ali com o curativo e tudo mais, e depois a gente faz essa retirada. Um outro tipo também, quando os defeitos são longos, a gente tem o chamado de compartilhamento de pálpebra, que basicamente a gente vai rodar um pouco de pálpebra. No caso, como a gente está querendo reconstruir a superior, a gente roda a inferior, né? Ali, geralmente, quando o defeito ele é mais central, esse tipo de reconstrução é mais bem-vindo. E a mesma coisa, deixa ele assim, e depois de 3 a 6 semanas a gente consegue fazer essa divisão. Bom, existem alguns outros, existem vários, na verdade, mas esse é de Frick, esse aqui, que basicamente, quando a gente não consegue usar a pálpebra inferior, a gente consegue usar também a região ali acima, né, da sobrancelha. Então, ele é baseado nessa região, que é a região temporal, mas lembrando que a parte temporal, ela tem outro tipo de pele, já é mais próximo do couro cabeludo, é um tipo de tecido mais espesso, então ele é usado assim quando a gente não consegue usar os outros. E tem também o paramediano frontal, que a gente tem a mesma indicação do Frick, né, quando a gente não tem tanta disponibilidade da pálpebra inferior, porque é sempre preferível usar o mesmo tecido, né, similar, ou seja, da mesma pálpebra, ou da pálpebra do mesmo olho, né, e a gente pode também enxertar. Bom, agora em relação à pálpebra inferior,
quando é menor que 25%. Vixe, eu botei maior, mas é menor, gente. Pode ser por fechamento primário também. A gente pode fazer enxerto também, lembrando que o enxerto vai ser preferível, né? E vai ser utilizado o de espessura total. E a gente pode pegar também esse enxerto da pálpebra do outro lado, né? E aqui, basicamente, também é uma forma de fechar primário que algumas literaturas falam, que é você faz um pentágono, e aí isso ajuda na hora de fechar, evitando a tensão, e também o equitrópio, acho que é assim que fala. Quando ele é maior que 25%, entre 25% e 75%, a gente pode fechar também, primariamente, mas provavelmente vai ter que ali tirar um pouquinho do canto para poder evitar a tensão. Mas a gente pode fazer um retalho também, que é esse de tripier, que basicamente você vai pegar o músculo e a pele, né, da pálpebra superior, e você vai passar, né, rodar ali para a pálpebra inferior. Esse outro, ele é o de Tenzel, que é aquele que eu falei, né? Que geralmente ele é feito para a pálpebra inferior, por conta da questão da incisão semicircular. E ele tem a mesma pegada da pálpebra superior, só muda, a gente inverte, né, as incisões, já que muda a pálpebra. E aí, basicamente, eles também vão pegar até 60% dos defeitos. E tem também quando os retalhos agora são maiores que 75%. Então, são retalhos que a gente precisa geralmente fazer em 2 etapas, porque a gente vai ter que levar a lamela anterior, mas reconstruir também a lamela posterior. Então, a gente pode fazer esse retalho de Ruiz, que basicamente a gente vai levar a conjuntiva, né, mas com a placa tarsal também. E aí a gente desce, né, para a pálpebra inferior e divide depois de 3 a 6 semanas. Aqui uma foto para exemplificar um pouco mais. Então, aqui está o defeito na parte mais inferior. A gente disseca aqui a conjuntiva e um pouco do tarso da pálpebra de cima e a gente sutura com a de baixo, deixando aí um tempo, depois dividindo esses dois. A gente pode também enxertar com ou mucosa oral ou a cartilagem também do ouvido, mas principalmente com o septo nasal. É uma das estruturas usadas para enxerto, mais usadas para enxerto quando se refere à região da pálpebra. 2 reparos, pronto. A gente tem também outro tipo, que seria o de moutardet. Basicamente, ele é um retalho, ele é um pouco maior, eu vi, ele é um retalho bem extenso. Então, você, para reconstruir a pálpebra inferior, né, você vai acabar descolando um pouco aí da hemiface do paciente. Então, quando você descola essa hemiface, são para lesões geralmente verticais mais extensas. Então, você acaba tendo que fazer esse V, né, essa incisão em V, e vai descolando aqui essa área da face do paciente. E aí você consegue mobilizar esse tecido aqui da bochecha para poder cobrir o defeito. Lembrando sempre da ancoragem, que é um procedimento importante na cirurgia de pálpebra, porque se você não ancora, provavelmente essa pálpebra ela vai everter. Isso é perigoso porque, né, pode secar e aí não vai hidratar outras regiões e pode também causar infecções. Aqui é um exemplo da cirurgia, como vocês podem ver, aqui tem bastante tecido, né, que a gente vai dissecando para poder aproximar do defeito. Existem outros tipos também de retalhos locorregionais, como, por exemplo, usando a parte mais nasolabial ali do paciente também, para poder, subindo, né, para poder cobrir ali a região da pálpebra inferior. E esse também, que ele parece um Z no final, que ele também é usado, mas um pouco menos. Aí eu vi em relação às técnicas de ancoragem, mas basicamente a gente ancora a parte do canto lateral, né, do olho, é a mais comum, e aí você fixa no periósteo, que isso consegue fazer com que o retalho ele tenha um suporte melhor. Mas você pode também ancorar na parte medial, também cantal medial, geralmente quando você não consegue no periósteo.
E é importante lembrar que ele passa a drenagem, né, lacrimal, então a gente não tem essa questão da lesão nesse sistema. E aí, basicamente, um resumo simples é que se for menor que 25%, a gente pode fechar primariamente. Se for em até 50%, 60%, né, a gente usa geralmente esse Tenzel que eu falei, que é ali o semicircular. Para pálpebras inferiores maior que 50%, a gente pode fazer o Rouge ou o Mostard, que é aquele da face, né, que descola. E para pálpebras superiores maior que 50%, a gente também pode fazer o Rouge ou aquele desse nome aí, difícil de falar. E é isso. Muito bom, muito bom. Dúvidas, pessoas? Muitas, né? Botaram para lascar com você, hein, Júlia? Só porque você é a novinha, né? Pior que eu que escolhi, professor, achando que era fácil. Olha que arrependimento. Pois olha, a pálpebra não tem dúvida que é a mais difícil. E não tem dúvida que funcionalmente é a que vai te dar mais trabalho se você fizer coisa errada ou fizer algo que não seja satisfatório funcionalmente. Porque o nariz, vamos lá, supôs, você fez o nariz, perdeu um retalho, ou o retalho ficou ruim. Tá, tudo bem, o nariz continua o buraco aberto, você vai respirar, né? Você vai tudo bem. Agora a pálpebra, você fez o retalho, ficou ruim, perdeu o retalho, não fechou o olho, você não pode deixar aberto, senão você perde o olho, né? A pálpebra ela é muito importante. E tem uma infinidade de retalhos para a pálpebra. Aí você beliscou um sobrenadante, né? E é isso mesmo, acho que para início de conversa é isso mesmo, é entender que velhinho é muito mais fácil, porque tem uma frouxidão, então você, às vezes, defeitos um pouco maiores de 25% você consegue reconstruir primariamente, é o ideal, mas velhinho também tem muita frouxidão ligamentar, então uma cantopexia, sustentação lateral que você falou é obrigatório, né? E tem esse monte de retalho aí. Esses retalhos de transposição de pálpebra a gente usa muito pouco, como se fosse Putz, esqueci o do lábio lá. Vai ter lábio hoje? Diabe, o retalho de hábitos. Ou como se fosse um retalho de lábio para pálpebra, né? A gente usa pouco. Agora, friquê, tripié, mustardês, aí a gente usa de rotina. Isso aí, quem for para a onda da plástica vai ver bastante. E a pálpebra é um ambiente, assim, uma cirurgia deliciosa, mas é desafiador. E o paciente acha que é simples, já mudando para o lado estético da coisa. Ah, é só tirar essa pelinha. Não, a gente tem que tirar a pele, a gente tem que tirar a bolsa gordurosa, a gente tem que tratar a atonia muscular, a gente tem que fazer sustentação cantal, mas o que o paciente vê é só o cortezinho, né, em cima da pálpebra superior, no cantinho infraciliar da pálpebra inferior. Mas é uma cirurgia, quando bem feitinha, é uma delícia, mas quando complica, quando a gente se empolga e tira a pele demais, e tem os ectrópios que você estava falando, nunca são tão simples nem gostosos de tratar. Mas nós da Semicro sabemos de qual salteado tratar isso aí tudo, né? Sem micro, né? A gente, olha, para a gente usar uma micro numa pálpebra, nada, vai ser só micro de pequena. Retalhinhos pequenos, mas muito importantes, entendeu? Mas micro para pálpebra não. A única vez que eu usei micro para pálpebra foi porque perdeu a pálpebra, o olho, a órbita, o osso frontal, maxila, e a gente teve que fazer um reto abdominal micro, um tram micro, né? Mas não para pálpebra. A pálpebra a gente tem que resolver com retalhos locais. Não foi citado aí, mas o não é errado. Eu já usei retalho médio frontal, que Eduardo apresentou para nariz, para a pálpebra inferior também, né? E uma coisa que você não falou, mas é importantíssima também, é muito mais difícil reconstruir a pálpebra superior. Muito, mas infinitamente mais, porque a pálpebra inferior ela é estática, né? A pálpebra superior ela tem muito movimento, né? Só que, graças a Deus, porque a pálpebra superior, ou a gente está dormindo à noite,
ou ela está aberta, a gente enxergando, ela tem pouca incidência solar e muito pouco câncer de pele, né? Câncer de pele a gente vai ter na pálpebra inferior, né? Se fosse na pálpebra superior, a gente estava perdido, porque a gente ia ter que pensar em reconstruir pele, reconstruir, trazer funcionalidade para elevador e depressor da pálpebra, que faz a movimentação da pálpebra superior. E aí, com certeza, os resultados iam ser muito mais pobres. Dúvidas, pessoinhas? Agora eu tenho. Na Alça. parte do retalho frontal para pálpebra inferior, a parte vai ser na diferença da incisão, né? Que vai ser horizontal e a rotação, né? A gente Porque pode pro fazer nariz incisão. A gente pode fazer incisão vertical, como se fosse para nariz, só que se você, ao invés de fazer o arco de rotação todo, rodar todo para a ponta nasal, você vai rodar um pouquinho menos, ele já encaixa ali na pálpebra inferior, né? É tranquilo, vai entendi aquele muito melhor rotação. até para a pálpebra. Vai melhor para a pálpebra que o arco é menor. Mas a gente usa isso em exceção, né? Porque o tecido frontal para a pálpebra ele fica muito mais grosseiro, né? E grosseiro, eu quero dizer pesado, né? Então a gente vai ter que fazer uma bela fixação cantal, senão vai ter um equitrópio mesmo, né? Mas às vezes, ou a gente está falando às vezes de paciente, eu operei segunda-feira no privado, um paciente, tadinho, que a gente já fez uma reconstrução de mandíbula micro, isso há muitos anos atrás, Alex nem estava aqui ainda, e a gente tirou um monte de tumor, e dessa vez a gente tirou 2 tumores nasais, que eu tive que fazer um retalho de dorso, um tumor palpebral, que eu tive que fazer um mustardê, e um tumor de orelha. Então, são pacientes que às vezes eles têm pele muito branca, muito judiada, e com certeza, esse senhor daqui a 2 anos está operando de novo outras coisas, aí não tem muito mais retalho para usar. Aí você vai começando a usar retalhos de exceção, né, que não são tão bons, mas às vezes é o que há, né? Que mais? Entendi, obrigada. Mais dúvidas de pálpebra? Pálpebra vale mais 10 aulas, viu? Porque é difícil pálpebra, né? Tanto que tem uma subespecialidade da plástica que é só órbito palpebral, né? Vocês fazem cirurgia plástica 3 anos, depois vocês podem fazer subespecialidades. Vocês podem fazer subespecialidades 1 a 2 anos de micro, que foi o meu caso, 1 a 2 anos de crânio maxilofacial, 1 a 2 anos de queimados, 1 a 2 anos de órbito palpebral, né? Então, para você ver que é algo que demanda muito estudo, muito treino e tem muita complexidade. Que mais? E aí, temos mais temáticas? Lábio? Tem, professor? Estou aparecendo aqui. Temos, professor. Pronto, vou falar um pouco sobre reconstrução de lábio. As principais causas, né, de reconstrução de lábios são devido a trauma e a câncer espinocelular ou câncer basocelular. Anatomia são algumas camadas como pele, subcutâneo, músculo e mucosa. O suprimento sanguíneo vai ser de origem da artéria labial superior para o lábio superior e a artéria labial inferior para o lábio inferior, ambas ramos da artéria facial. Aí, outro aspecto anatômico são esses marcos externos da anatomia do lábio, que é o filtro, os pilares do filtro, o arco do cupido, o tubérculo, as comissuras e o vermelhão, que é essa parte avermelhada que fica. O vermelhão seco, que é o que fica quando está com a boca fechada, e o vermelhão úmido é quando a gente está com a boca aberta. Aí tem também a musculatura, que é responsável pela mímica facial, também pelos alguns movimentos da boca também, que já foi citado anteriormente, e a inervação sensorial pelo nervo trigêmeo. Na parte superior vai ser o nervo infraorbital, que é o ramo maxilar do trigêmeo, e na parte
inferior vai ser o ramo mentual, que é o ramo mandibular do trigêmeo. Aqui são as subunidades estéticas, né, que já foram faladas da bochecha, da pálpebra, e aqui eu estou falando dos lábios. Vai ter essa unidade lateral do lábio superior, a parte medial, a da bochecha e a do queixo e a do lábio inferior. Essas subunidades são importantes porque alguns retalhos usam esses marcos, esses limites de uma subunidade para outra para tentar manter uma melhor composição estética da cirurgia. Aí, características que são importantes de saber da lesão, né? A dimensão, largura, comprimento, a porcentagem do lábio afetada vai auxiliar no algoritmo para identificar qual vai ser o retalho que vai ser usado, as camadas de tecido acometido, se foi superficial, se foi mais profundo, e se teve envolvimento ou não da comissura. Os objetivos vão ser manter a competência oral, manter a abertura da boca, a fala e a estética, né? Aí eu trouxe aqui alguns retalhos para a questão de quando você lesa somente o vermelhão. E não é uma lesão mais superficial, mas que pode ser feito também só para corrigir essas lesões do vermelhão. Seria um retalho de avanço, que iria aqui no ar, retira uma parte da lesão e avança a parte do vermelhão para frente, né, em direção a lesão e faz a sutura. Outro seria o VY, que isso aqui também levaria um pouco da mucosa, essa parte mais interna, tiraria o defeito e fazia um retalho de avanço VY. Também pode ser uma troca de lábio. Isso aqui foi no caso do superior para o inferior, ficaria essa conexão por volta de 14 a 21 dias, 2 a 3 semanas, depois faria excisão, né? Seria dois tempos cirúrgicos, mas isso aqui sempre para o vermelhão, não é transferência total de lábio. E quando tem uma excisão total do lábio, da parte do vermelhão, você pode fazer um avanço da parte interna da boca para a parte externa. Então, você avançaria em cima da mucosa, da musculatura, do subcutâneo que foi lesado. Esse é para quando tem defeito do vermelhão. E existe para quando existe as possibilidades de reconstrução para quando tem uma lesão de espessura total. Então vai pegar todas aquelas camadas de tecido. E aí existe a regra dos terços, que é mais ou menos o que o Júlio estava falando para a pálpebra. A regra dos terços vai fazer de até um terço, se for o tamanho da lesão, de 1/3 até 2/3 ou mais de 2/3. Então, por isso aqui é para lábio superior, aqui é para lábio inferior, e aí tem várias opções, desde até o retalho nasolabial, fechamento primário e os outros retalhos que eu vou abordar posteriormente. E aí, então, tem uma indicação, dá para consultar, dá para saber qual a melhor indicação de opção de tratamento. Aí esse aqui é o retalho de Abbe, ele é indicado para até 1/3 da metade do lábio, quando não envolve a comissura. Então, quando você tem uma lesão de até 1/3 do lábio com a comissura preservada, a indicação é retalho de Abbe. As vantagens é que você vai manter a continuidade muscular e vai fazer um fechamento primário da área doadora. A desvantagem é que são 2 tempos cirúrgicos. Então, aqui no lábio superior, você teve essa lesão aqui, você fez a excisão e fez a transferência do lábio inferior para o lábio superior. Mantenha a vascularização aqui do retalho, fecha por primeira intenção o local do doador e vai ficar essa conexão que é retirada depois de 2 a 3 semanas. E aqui seria um retalho de Abbe adaptado quando tem uma lesão central com uma combinação desse crescente aqui periolar. Então faz essa incisão aqui ao redor da asa do nariz e fecha essa região mais central. E fecha a área doadora por primeira intenção. Outro retalho é o retalho de Stanlander. A indicação é para até 2/3 do lábio com a comissura afetada. Então, ele é só de um tempo cirúrgico, mas ele pode causar um pouco de distorção da boca e vai ser necessário, às vezes, uma comissuroplastia secundária.
Então, quando afeta a comissura, aí faz esse retalho meio elíptico e rotaciona. E quando é do lábio inferior, faz esse, como se fosse uma meia-lua e fecha. Aí ele já fala porque provavelmente vai ter algum tipo de distorção, a boca pode ficar um pouco pequena, um pouco torta, e isso é necessário uma comissura plastia secundária. Tem esse retalho de Karapanzik, que é indicado de 1/3 até 2/3 do lábio, só que ele é mais focado em defeito central. Então ele também é um tempo cirúrgico e ele mantém o esfíncter oral. Só que uma grande desvantagem dele é que provavelmente vai causar microstomia, né? Vai deixar a boca pequena e o lábio superior tende a ficar mais apertado. Mas tanto para o lábio superior quanto para o lábio inferior é um atalho de avanço, né? Então faz alguns triângulos de Burrow e ele faz por sutura, né? E aproxima essas regiões que foram retiradas por causa de um tumor ou de um trauma. Então, tanto no lábio superior quanto no lábio inferior. E aqui tem que ter cuidado com os vasos, né? Para não lesar, tem que preservar os vasos para que possa tudo ser feito corretamente. Tem esse também, que é o retalho de Bernard Burrow, que foi adaptado pelo Webster, que quando eu fui agora em alguns artigos só fala dele, desse Bernard Webster, que a indicação é para quando é maior do que 2/3 do lábio e é um defeito central. Então é um tempo cirúrgico, mas a desvantagem é que vai ter perda de função muscular e vai ter microstomia. Então, assim, é um retalho bem difícil de entender um pouco. Ele faz alguns triângulos nas regiões, nas linhas das subunidades, para fazer meio que uma aproximação, né, da face e tal, para fechar essa região do lábio que está com a falha. E aí ficaria com esse aspecto. Então, para uma lesão bem mais grave, né, assim, com maior tamanho. Eu trouxe alguns artigos, mas como o objetivo não era falar de micro, aí eu só trouxe um que não é micro. Eu só vou falar dele, beleza? Para não fugir aí do objetivo. Deixa eu só recarregar aqui que travou. Que aí esse artigo aqui de reconstrução do lábio inferior, baseado naquela técnica. Então, o paciente aqui com uma lesão, acho que foi um câncer basocelular, e na região inferior, então, meio que central, né, como a gente viu, fez aqui o desenho do retalho, fez a excisão do tumor, ficou essa falha, e aí foi aqui é o momento da cirurgia, né, foram feitos os cortes do retalho, e aqui como ficou o aspecto da cirurgia, né, bem como está na descrição lá do livro. E aqui é como ficou depois de 45 dias a boca, os lábios do paciente. É isso. Show. Lábio também região complexa, né? Mas lábio a gente tem mais tecido e tem muito retalho, né? E são retalhos super gostosinhos de fazer. O AB, por exemplo, o residente adora fazer, né? Porque é diferente, né? E resolve, né? O resultado estético é bom. Mas eu digo sempre que o retalho médio frontal para nariz, são retalhos ótimos para a gente fazer no SUS, né? Porque tem você da Semicro para passar visita, porque tem os residentes quando é no hospital cirurgia, porque são retalhos que é interessante o paciente ficar um pouquinho mais no hospital, mais cuidado, porque sangra, incomoda um pouquinho, né? Mas são retalhos ótimos. E sempre cuidar da contenção oral, né? Esse lábio tem que ficar alinhado, senão vai ter perda de saliva, vai incomodar o paciente. Por exemplo, o Karapanzik aí é excelente, a gente já fez muito, mas tem uma microstomia muitas vezes associada, né, e perde um pouco a contenção oral. Mas resolve, a gente consegue fechar um lábio inteiro, né? É quase mágico, um retalho bem legal. Dúvidas, pessoas? Heráclito, dúvidas? E vocês, pessoas, mais dúvidas? Cansaram de retalhos, foi de face? Próxima aula vai ser o quê, Marcos? Retalhos para face microcirúrgico, é isso?
Isso aí, professor. Eu acho que tem mais um, não? Eu Tá acho que faltando o meu. É a É, orelha. a orelha entrou como face? foi. Beleza, Foi. vamos falar de orelha. Vai aí, Isaac. Beleza. Vou colocar aqui. Mas é isso, professor. Semana que vem seria retalhos microcirúrgicos, né, para reconstrução. Belezaço. Beleza. Vou falar um pouco agora sobre reconstrução da orelha, vou tentar ser o mais breve possível, para a gente poder entender mais o conceito e, como o professor falou, a gente consegue entender como que vai ser feita a reconstrução da orelha. A primeira coisa que a gente tem que entender, a orelha vai ter a reconstrução que é difícil, por conta todos desses detalhes, né? Uma parte que a gente vai ter que reconstruir cartilagem, a gente vai ter que construir pele. Então, tem um desenho que é difícil e se a gente fizer por fechamento primário, às vezes não acaba ficando um resultado estético tão bom. E aí, só para a gente poder entender, eu trouxe aqui a imagem da anatomia, né, da orelha, mais daqueles pontos anatômicos, só para a gente poder dar uma relembrada. E a vascularização, né? A vascularização basicamente vai ser dividida entre a artéria auricular posterior, que é essa daqui, ela vai ser o fornecimento de sangue dominante, e ela vai emitir uma artéria que vai perfurar essas principais partes aqui da orelha, desses pontos anatômicos que a gente está vendo nessa primeira imagem, e a segunda, que seria a artéria superficial temporal. E aí, como que vai vir esse paciente para a gente, né? Como que a gente vai entrar para poder fazer esses retalhos? Principalmente lesões, avulsões, lacerativas. Vai ter pacientes também que é um grande número de casos. Lesões por mordidas, tanto animais quanto humanas. Vai ser o principal caso em crianças, lesões por mordidas de animais. A gente vai ter também lesões térmicas, tanto queimaduras por frio e por calor. Aqui a gente tem, nessa primeira imagem, um paciente que perdeu parte da orelha por mordida de cachorro, e nessa segunda aqui, um paciente que perdeu por conta de choque elétrico. Acabei esquecendo, desculpa. Só voltando agora um pouco na anatomia, quanto à inervação. A inervação basicamente vai ser dividida em 4 pontos aqui. O grande nervo auricular, que vai inervar a porção lateral inferior e a superfície cranial inferior da orelha. O aurículo temporal, que ele é ramo do nervo mandibular, ele vai inervar a superfície lateral superior e a superfície anterosuperior aqui do meato acústico. Essa parte do meato acústico vai ser feita pelo nervo de Arnold, que ele vai ter inervação do nervo vago, contribuição também do nervo facial e do glossofaríngeo. Ele vai inervar essa parte mais do meato aqui do conduto auditivo externo, e o occipital menor, que vai ser a parte cranial superior da orelha. Aí, só dando continuidade, os outros pacientes que a gente vai ver, amputações, queloides também, a gente pode fazer retalhos em cima disso, e tumores, principalmente tumores, como o Heráclito estava falando, né? Aqui vai ser a mesma incidência. O mais comum é o carcinoma de célula escamosa, e o segundo mais comum, o carcinoma base celular. E aí, por último, seriam as lesões congênitas. Nessa primeira imagem, a gente tem uma microtia, que basicamente é a má formação da orelha, e a gente vai ter vários estágios. Não quis me aprofundar muito, mas só para a gente poder entender. E essa segunda aqui, que seria processos, pode ser tanto congênito quanto por uma infecção, que seria como se tivesse amassado, né, a cartilagem ali, a orelha meio dobrada. E aí, para a gente entender como que vai se dar essa reconstrução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a classificação. Vai ser dividida em defeitos de espessura parcial, onde que a gente vai ter essa cartilagem, vai estar intacta, e aí a gente basicamente vai cobrir com pele mesmo, um enxerto, e aí vai ser principalmente enxerto de região postero-auricular, contralateral. E a gente vai ter
defeitos de espessura total, onde a gente perdeu a cartilagem e a gente precisa reconstruir essa cartilagem. E aí, só para dar início, todos onde a gente observar que teve essa perda da cartilagem, a gente precisa pensar em alguma coisa que traga tanto a cartilagem quanto a pele para que fique um resultado estético melhor. Então, o primeiro exemplo aqui seria um enxerto composto da orelha contralateral. Aí a gente consegue observar aqui, nessa primeira imagem, o defeito, né? E essa aqui seria após feita essa cirurgia e, desculpa, depois de ter consertado o defeito, e essa daqui seria a área doadora, né? A contralateral. E aí, basicamente, foi feito o quê? Um enxerto, né? E feito um retalho de avanço, VY, que estava com defeito. E aí, só para a gente poder entender, levando pele e cartilagem. A gente vai ter a técnica de anti-push, que basicamente vai ser uma técnica de avanço também. A gente vai descolar essa parte aqui da hélice do paciente. E caso tenha alguma lesão, né, na hélice, seja por câncer ou alguma coisa assim, a gente consegue fazer um avanço dessa região e aí vai conseguir trazer essa cartilagem e a pele. A técnica de túnel de converse, essa basicamente a gente vai fazer uma tunelização, e aí pode ser feita de algumas formas, mas trazendo um enxerto de cartilagem, e aí a gente vai ver, depois eu vou falar, que esse enxerto de cartilagem principalmente vai ser feito de cartilagem costal, e aí o que a gente tem que fazer é uma incisão nos bordos do defeito, e basicamente fazer um túnel para que essa cartilagem entre e tenha uma pele sobre ela. Então a gente vai separar essa pele aqui mais da região que seria posterior auricular, né? Colocar a cartilagem sobre debaixo dessa pele e aí no segundo momento a gente fazer a expansão dessa pele aqui, pode ser usando um enxerto de pele ou fazendo algum outro retalho. E aí só para a gente poder visualizar, né, num paciente como seria feita essa técnica. Aqui tem um enxerto da orelha contralateral, não é um de costela aqui, mas foi feito para a reconstrução da hélice, o paciente perdeu aqui grande parte, e foi feito esse enxerto, né, fazendo a tunelização aqui da região posterior auricular. Não ficou um resultado estético tão bom, e ele até coloca no livro, quando ele traz essa imagem aqui, que teria que fazer uma segunda abordagem, né, e aí seria puramente estético. E aí, para a gente poder visualizar ainda melhor como que seria feita essa tunelização, né, ele traz a orelha contra o mastoide aqui, né, e faz uma linha marcando como se fosse esse defeito, né, e aí ele marca tanto no defeito quanto na região mastoide aqui do paciente, vai fazer uma incisão, e aí a gente vai unir a borda que está mais próxima do crânio, da orelha, e a borda que está mais próxima da orelha, dessa parte onde a gente colocou no crânio, e unir essas duas bordas aqui mais superiores, colocando um enxerto aqui dessa cartilagem dentro desse túnel que a gente está fazendo, né? E no segundo momento seria feita a excisão e a sutura como se fosse uma orelha normal. E aí a gente partindo para a aurícula agora, né? A gente estava vendo a hélice. Na aurícula a gente vai ter a técnica de Tanzi, que é basicamente fazer algum desses desenhos aqui, onde a gente consiga fazer um avanço e fazer um fechamento com menor tensão. E aí, dividindo agora os terços, né, que ele vai dividindo, como o de Júlia, ele vai, que era da pálpebra, ele vai dividindo terços da aurícula, e aí a gente vai ter sempre algum retalho de avanço. Esse primeiro aqui, ele vai trazer essa parte mais próxima da concha, né? E cobrindo essa área com um enxerto de pele. E essa daqui seria também um enxerto contralateral, trazendo também a cartilagem. Continuando. O terço médio, a gente ainda vai ter o retalho flip-flop, que basicamente ele tem esse nome porque a gente vai fazer
pegar a parte mais posterior-auricular e everter como se fizesse um giro de 180 graus, de modo que essa parte posterior aqui fique sobre essa parte anterior. Então, a gente, se não houver um túnel aqui ou uma lesão que a gente consiga fazer essa tunelização, a gente vai abrir como se fosse um buraco aqui para conseguir fazer essa rotação, 180 graus. A técnica de Effenbach, essa técnica basicamente, a gente vai colocar um enxerto de cartilagem, caso seja necessário, mas pegando a região mais posterior-auricular para fazer essa tunelização, como se fosse uma técnica de converse, só que a gente está fazendo, trazendo a parte mais posterior, né, para frente. Então, a gente vai fazer essa excisão e em vez de colocar um enxerto mais próximo da orelha, a gente vai colocar um enxerto mais próximo do crânio. Por último, aqui seria a reconstrução do lóbulo. A reconstrução do lóbulo, a gente vai ter alguns retalhos que são mais parecidos com o retalho o romboide aqui, né? Seria, eu acho, mais parecido, que é basicamente fazer uma incisão onde a gente consiga trazer essa ponta aqui para essa outra ponta aqui, para que a gente consiga trazer esse arco, né? Trazer um volume aqui para conseguir fazer a construção do lóbulo. E aqui tem um paciente onde foi feito esse retalho, né? E aqui, por último, seria as reconstruções totais da orelha, onde a gente precisa fazer realmente reconstruir a orelha como um todo, não só uma parte dela. E aí eu trouxe aquele paciente que a gente viu primeiro de queimadura elétrica. Ele perdeu toda a orelha e perdeu parte do couro cabeludo também. E aí foi feito um retalho temporoparietal nele, trazendo uma ilha de pele do couro cabeludo. E aí, para conseguir fazer essa reconstrução aqui, a gente consegue observar no esquema, foi feito um enxerto de cartilagem da costela. E aqui também tem sinalizado o esquema, né, da artéria temporosuperficial, que seria desse retalho. Aqui também um paciente onde foi usada essa mesma técnica. E aí, só para a gente poder observar aqui como que é colocado, né, a cartilagem da costela, como ela é feita, e aí a gente traz esse retalho temporoparietal, que eu vou falar um pouco mais para frente, e consegue cobrir com um enxerto de pele. Aqui só um esquema para a gente poder visualizar, né, no desenho e no paciente, mas é a mesma coisa. E só para a gente poder entender um pouco melhor como seria feita essa técnica de enxerto costal, basicamente a gente vai pegar entre a segunda e a oitava costela, retirar uma parte, mas não toda, preservando essa ligação aqui, né, das costelas e da cartilagem com o externo, e fazer como se fosse um desenho, unindo algumas pontas, fazendo entalhes nessa cartilagem, para que a gente, depois de fazer suturas, consiga fazer todos esses desenhos que a orelha tem e conseguir trazer um aspecto anatômico mais fidedigno. E aí, só para a gente poder observar como que é feito no paciente essa técnica, basicamente, a gente vai fazer essa retirada, né, da parte da cartilagem da costela, fazer esses entalhes para que a gente consiga, aqui foi só uma parte mais da hélice, né, mas consegue fazer, como a gente observou no slide anterior, de toda da orelha toda. E aqui só para observar a finalização dessa técnica. E, por último, o retalho temporoparietal, só queria trazer um pouco mais, porque esse retalho ele foi o que eu observei que nos estudos ele estava sendo mais usado. Inclusive, tem a opção de fazer ele para que ele seja microcirúrgico. Então, eu trouxe aqui porque seria uma alternativa tanto local quanto microcirúrgica, caso precise, para fazer contralateral, né? Esse aqui, nesse caso, é microcirúrgico, mas só para a gente poder entender o que a gente tem que tomar cuidado aqui. Ele é um retalho baseado na artéria temporal superficial. Essa artéria temporal superficial aqui, como ele coloca no desenho, esse desenho está bem autoexplicativo. Ele vai se ramificar, tanto a artéria quanto a veia, mais ou menos aqui 2 centímetros acima do tragus, 2 a 3 centímetros acima do tragus, em anterior e posterior.
essa artéria ela é ramo da carótida externa, ela vai perfurar mais ou menos aqui na frente do tragus. E o que a gente tem que tomar cuidado? Esse pedículo é um pedículo que vai ser um pouco tortuoso, longo, ele vai ter mais facilidade que a gente tem essa rotação, mas a gente tem que tomar cuidado quando está fazendo a dissecção dele, porque a gente não pode sair muito longe aqui do tragus para que não lese nenhum nervo, nenhum ramo, né, do nervo frontal aqui. Basicamente, a gente tentar se manter aqui mais ou menos até 2,5 cm do tragus, para que não tenha nenhum risco de lesão do nervo frontal. E é isso. É facial, né, não, Isaac? Isso, foi mal, me confundi. Do nervo facial. E aqui, só para a gente poder entender um pouco mais sobre essa técnica, aqui só, basicamente, a dissecção, né, do pedículo, e ele traz, só para a gente poder visualizar, que seria mais a fáscia, né, do retalho temporoparietal. A gente não leva nem músculo, nem pele, nem nada disso, é mais para poder cobrir mesmo. E aí a gente colocaria essa parte aqui dessa fáscia sobre um enxerto de costela, ou um enxerto contralateral de orelha, caso fosse uma reconstrução completa de orelha, seria o retalho, o enxerto costal, né? E cobrir essa fáscia com um enxerto de pele. Quais são as complicações que esse retalho está relacionado? Principalmente a alopécia, porque a gente está mexendo próximo ali do couro cabeludo. Então, a gente tomar cuidado com as cauterizações que a gente está fazendo, né, com o bipolar. Ele até recomenda que, durante a elevação do retalho, use o unipolar, porque traz menos complicações nesse sentido. Se o paciente fez alguma radiação prévia a esse retalho, ele é contraindicado, porque pode predispor a uma lesão isquêmica nessa região. E como eu já falei, o ramo frontal do nervo facial, todo o nervo facial e seus ramos, a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça nenhuma lesão. E só para poder fechar, para a gente poder visualizar como esse retalho é feito, eu trouxe aqui um paciente, ele tem microtia na orelha direita, paciente de 12 anos. Ele foi submetido à primeira cirurgia com reconstrução auricular, com o enxerto de costela. Aí foi retirado da sexta, da sétima e da oitava costela, como eu falei, que é mais ou menos da onde a gente tira. E aí, para poder a gente alcançar, foi realizado um enxerto de pele nessa região. E aí, evoluiu bem, não teve nenhuma intercorrência, só que na visita de controle, depois de um mês, eles observaram que estava perdendo um pouco desse enxerto de pele que eles tinham colocado. Eles falaram que possivelmente foi resultado porque o paciente estava tendo pouco cuidado, ficava coçando muito, tinha muitos arranhões na orelha e eles não conseguiram entender assim muito bem. Mas criança, né, acaba passando muitas vezes a mão e aí acabou perdendo parte desse enxerto. E aí foi optado por usar esse retalho que a gente observou aqui. E aí, como eu falei, pode ser um retalho de rotação, né? Um retalho baseado na artéria temporal superficial. E aí eles pegaram uma parte aqui dessa faixa, fizeram o Doppler, né? Analisaram que estava aqui o caminho. E aí sempre eles fazem essa incisão em Z aqui para poder evitar um pouco também de tensão nessa área. E a gente observa aqui como foi feito, né? Para poder cobrir, e levou uma parte de pele também, para poder fechar essa parte aqui e conseguir tirar esse enxerto de pele que tinha colocado. E aqui o paciente, depois de 2 meses, se eu não estou enganado, não teve nenhuma intercorrência, o paciente foi adequado, né, como tinha feito o projeto. Essas foram as referências, e é isso. Desculpa, achei que eu tava sem áudio aqui. E aí?
Dúvidas? O pobre do Isaac ficou por último. Muito retalho também de orelha, né? Orelha é legal de reconstruir, né? A orelha é quase um trabalho de esculpir mesmo, né? A cartilagem, quando a gente precisa usar costela, né? Lembrar que os enxertos de cartilagem, aquele enxerto de cartilagem, ele traz um pouco de imprevisibilidade, né? Porque ela torce um pouco, ela distorce. Então, é uma cirurgia que a gente faz em várias etapas mesmo, né? As reconstruções totais de orelha, por exemplo, são reconstruções muito difíceis. O resultado, na maioria das vezes, é pobre, né? Mas por tumor, assim, a gente tem uma gama de reconstruções, né?